Vamos a mais uma aula desse curso. Na realidade, hoje nós teremos aula mais de processo penal, tá? Então, nessa manhã, nós teremos aula da disciplina de processo penal. Lembrando que ontem, né, nós tivemos aula também, mas eu estive com vocês ontem numa aula de legislação extravagante. Na verdade, nós trabalhamos a lei dos crimes hediondos, né? Então, que era um tema bastante importante, muito interessante e que, sem dúvida, né, o tema da aula de ontem vai ser cobrado na sua prova. Tá, hoje nós vamos trabalhar o tema processo penal. Para iniciar a aula, né, para iniciar a disciplina, eu queria fazer algumas considerações. Sempre quando eu vou iniciar o estudo dessa disciplina, eu inicio, né, justamente naquele ponto que também é o ponto inicial na doutrina. Quando você vai para a doutrina do processo penal, você identifica lá os primeiros tópicos da doutrina. Quais são os primeiros tópicos da doutrina? A doutrina coloca ali o conceito de processo, né, do jus puniendi, do direito de punir do Estado, do direito de liberdade, os princípios que orientam, né, o direito processual penal, as características da autonomia, né, da instrumentalidade, entre outras características do processo penal. Tudo isso é o ponto inicial, ali o primeiro, segundo, no máximo, terceiro capítulo de uma doutrina de processo penal. Tá, é um tema fácil, é um tema tranquilo, por demais. Só que eu queria que vocês tivessem algo na cabeça de vocês. Embora seja um tema fácil, embora seja um tema tranquilo, não é, no seu concurso, um tema de pouca importância. Pelo contrário, no seu concurso, trata-se de um assunto, trata-se de um tema muito relevante e muito importante. Tá bem? Então eu quero que você tenha isso na cabeça. O assunto da aula de hoje, ele é fácil, ele é simples, mas ele é muito relevante. Prova disso é que quando eu olho para o passado, aqui nos concursos do Estado de Goiás, e eu olho, por exemplo, para o concurso da PM de 2013, a prova foi em 2013, eu olho lá para a prova, eu identifico 5 questões de processo penal, das quais duas questões serão tratadas na aula de hoje. Ou seja, né, um percentual considerável, 40% de uma prova, 40% de uma disciplina. Se eu for um pouco mais atrás, se eu vou para 2010 e olho a prova que a FUNCAB realizou naquele ano, a prova tinha 6 questões de processo penal. Não eram 5, eram 6 em 2010. Lá em 2010, com 6 questões de processo penal, o tema da aula de hoje também esteve presente em 2 questões. Ou seja, mais uma vez um assunto que tem bastante relevância, né? Não só teve muita relevância em 2013, como teve também em 2010. Tá, se não bastasse, a gente pode olhar, por exemplo, para um concurso da Polícia Civil. Não é? Quando eu olho para o concurso da PC, da Polícia Civil, eu não vou ficar indo muito longe. Olho para o concurso da Polícia Civil de Goiás. Eu olho para o concurso, porque na Polícia Civil nós tivemos um concurso em 2013, e antes de 2013, em 2008. Né? Quando eu olho para os concursos de 2008 e 2013, seja para agente, ou seja, para escrivão, eu identifico várias questões relacionadas ao tema da aula de hoje. Mas mais importante do que isso, quando eu olho, porque nós temos uma definição de banca já para a Polícia Civil aqui de Goiás. A PM ainda não foi definida a banca. A Polícia Civil nós temos o CESP como banca que realizará o concurso. Então, quando eu olho para o CESP como um parâmetro de avaliação, e eu identifico as últimas provas do CESP, é interessante que eu olhe para a prova do Pernambuco. Não tem como falar de concurso de polícia em que o CESP vai fazer nesse momento sem olhar para a prova do Pernambuco. Eu sei que a gente repete isso constantemente, mas é porque eu não tenho outro parâmetro. O parâmetro que a gente tem aqui agora para mais próximo de concurso é lá no Pernambuco. Quando eu identifico a prova de processo penal lá na Polícia Civil do Pernambuco, eu identifico várias questões tratando sobre o tema da aula de hoje. Se não bastasse, eu quero que você tenha outra compreensão sobre aquilo que nós vamos trabalhar hoje. Se não bastasse, muito embora, às vezes, na sua prova vai ter um tema lá, ação, uma questão de ação penal, uma questão sobre o tema prisões, uma questão sobre o inquérito, que são assuntos que nós não vamos trabalhar hoje, porque ação, inquérito e prisões são temas que nós iremos trabalhar adiante, né? Não é assunto que nós iremos trabalhar hoje, muito embora cai às vezes uma pergunta lá então sobre ação, sobre inquérito, sobre
prisões, você consegue resolver algumas destas questões. Você consegue resolver algumas destas questões com o quê? Com a análise dos princípios que nós estudarmos na aula de hoje. Na realidade, eu tenho sempre algo na minha mente. Não há nada mais importante no direito do que o conhecimento dos princípios. Por quê? Porque com eles você consegue interpretar todas as demais questões de prova. Então, você pega uma questão que está falando lá sobre prisão cautelar, certo? Você olha a questão, ela está exigindo de você um conhecimento da lei, mas você não sabe a lei. Mas se você tem conhecimento dos princípios, você consegue interpretar aquela questão, porque toda lei é construída em cima dos princípios, então você consegue interpretar aquela questão, e não só interpretar, você consegue o quê? Acertar, que é o mais importante, tá? Então o tema da aula de hoje é simples, mas eu quero dizer, ele é, sem sombra de dúvidas, o tema mais importante dentro do processo penal, porque a partir dele, todo o processo surge, tá bem? Vamos lá? Então vamos colocar no seu caderno o tema da aula de hoje, né? O tema da aula de hoje. Vamos trabalhar hoje então, olha só, olha aqui, ó, princípios e sistemas processuais. Princípios e sistemas processuais. Beleza, então vamos trabalhar isso. Vamos lá, com tranquilidade, com calma, porque é um assunto muito bacana, tá? Então, primeiro tópico, eu quero que você coloque no seu caderno. Vamos trabalhar primeiro, vamos desenvolver primeiro o conceito de processo. O conceito de processo, né? O que é processo penal? O que é ele? Professor, é importante conhecer o conceito de processo penal? Sim, para saber o que são seus princípios e para saber não só o que são seus princípios, mas também o que? Os sistemas processuais. Tá, olha só, gente. O Estado seleciona aqueles bens jurídicos mais importantes ao convívio em sociedade, certo? O Estado, então, ele vai selecionar, ele vai escolher quais bens jurídicos são importantes para que o homem possa viver em sociedade. Esses bens jurídicos, eles estão descritos lá na Constituição Federal. Por exemplo, lá no artigo 5º, caput da Constituição, diz o quê? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, então a vida é um bem jurídico, à liberdade, à propriedade, à segurança, entre outros bens jurídicos, né? Entre outros bens jurídicos que vão estar lá na Constituição Federal. Tá beleza, Dani. Olha só, obrigado, meu queridão. Olha só, então entre outros bens jurídicos que também merecem esse status constitucional. Tá, a vida então é um bem jurídico, é algo que é importante para a nossa vida em sociedade. E como bem jurídico, o Estado oferece a ele, o quê? A esse bem jurídico, a vida, uma especial proteção. Como que o Estado protege esse bem jurídico? Como que o Estado protege esse bem jurídico? Ele acaba, o quê, gente? Descrevendo condutas, né? E combinando uma pena, descrevendo condutas que podem representar ofensa a esse bem jurídico, e aquela conduta, o Estado prevê o quê? Uma pena. Eis que surge aí o direito penal, não é? O direito penal é isso. Lá no direito penal, o que vocês estudam lá no direito penal? Lá no direito penal, você estuda o quê? As condutas proibidas, né? Condutas proibidas. E não só as condutas proibidas, como também aqui, a sua respectiva o quê, gente? A sua respectiva pena ou sanção. Certo? Então o direito penal, ele vai selecionar aquelas condutas que ofendem os bens jurídicos e vai dar aos bens jurídicos uma especial proteção, porque quem praticar aquelas condutas que ofendem os bens jurídicos serão o quê? Sancionados, serão punidos. Aonde que surge o processo aqui então, professor? O que é o processo penal? Você vai compreender. Olha só. A partir do momento que alguém, um homem, um ser humano,
ele pratica uma conduta descrita na norma penal incriminadora, como sendo crime ou como sendo contravenção, surge para o Estado uma pretensão. E qual pretensão que surge para o Estado? Surge para o Estado aquela pretensão que nós chamamos de pretensão punitiva, ou nós chamamos de jus, o quê? Puniendi. Nós chamamos de jus puniendi. Professor, o que é o jus puniendi? É a pretensão punitiva do Estado, que nós chamamos também de direito de punir. É o direito de punir. Quando que essa pretensão ela surge para o Estado? Quando que o direito de punir ele surge para o Estado? Sempre que alguém viola uma norma incriminadora e coloca em risco ou ofende um bem jurídico tutelado pelo direito. Então, professor, quando que surge para o Estado a pretensão punitiva ou o jus puniendi, o direito de punir? Sempre que alguém viola uma norma incriminadora e ofende ou coloca em perigo um bem jurídico tutelado pela norma. Só que olha só, o Estado, ele exerce o seu direito de punir, ele tem o direito de exercer então a punição. Só que olha, esta punição estatal, ela não é uma punição, ou esse poder estatal, não é um poder sem resistência. Na realidade, o Estado exerce a sua pretensão punitiva, mas a pretensão punitiva do Estado, ela é resistida. Por quê? Porque a liberdade também é um bem jurídico. E a regra é que as pessoas consigam conviver ou viver em liberdade. Portanto, olha só, quando surge para o Estado a pretensão punitiva, ele vai aplicar as regras do direito para exercer esse seu direito de punir. Só que ao mesmo tempo que o Estado ele aplica as regras do direito para exercer o seu direito de punir, nós sabemos que esta pretensão punitiva do Estado é resistida por alguém. Por quem que é resistida? Por aquele indivíduo que está sendo acusado da prática de crime ou de contravenção. Por que que o indivíduo que está sendo acusado da prática de crime ou de contravenção, ele resiste à pretensão punitiva do Estado? Porque ele também quer garantir um direito que é seu. Ele quer garantir o jus, o quê? Jus libertatis. O jus libertatis, que é o quê? O direito de liberdade. Então, olha só. Quando alguém pratica uma conduta descrita na norma penal incriminadora, como sendo crime ou contravenção, surge para o Estado a pretensão, o quê, gente? Positivo, né? A pretensão punitiva. O Estado, então, pode o quê? Punir o infrator da lei penal. Mas esta punição, ou essa pretensão, ela é o quê, gente? Resistida. Resistida pelo acusado, que quer garantir o quê? A sua ou seu status de liberdade. Olha só. A partir desse momento, é estabelecido o quê? A partir desse momento, é estabelecido um conflito. Qual que é o conflito? Ou o que nós chamamos, no processo, de lide ou litígio. A partir desse momento é estabelecido a lide ou litígio. O que é a lide ou litígio, professor? O que é a lide ou litígio? É o Estado acusando, então a acusação, querendo exercer o quê? O que o Estado? Qual que é o direito do Estado? Querendo exercer seu jus puniendi. Contra quem o Estado está? Contra o acusado. Querendo, esse acusado, ele quer garantir o quê? O seu direito de liberdade. Então ele quer garantir o seu jus libertatis, né? Seu direito de liberdade. Esta relação, este conflito em que o Estado quer exercer a pretensão punitiva e o acusado, ele quer garantir a sua liberdade, ela é solucionada por meio do quê? Da jurisdição. Ela é solucionada por uma decisão judicial, por um juiz. Compreenderam? Esta relação em que o Estado quer exercer seu poder de punir,
e o acusado quer garantir a sua liberdade, e que este conflito é solucionado pelo juiz, a este conflito, a esta relação, nós damos um nome. E qual é o nome? Nós vamos chamá-la de lide ou o que, gente? Litígio. Então, o que é lide ou litígio? É o conflito estabelecido entre o Estado, querendo exercer sua pretensão punitiva, e o acusado, querendo o que, gente? Querendo garantir o seu status de liberdade, sendo este conflito solucionado pelo juiz. Joia. Agora, professor, beleza. Aonde que entra o processo aqui? Porque lide ou litígio é o conflito. Esse conflito não precisa ser solucionado? Sim ou não? Gente, e quando a gente fala de conflito e solução de conflito, nós não precisamos ter regras previamente estabelecidas para que esse conflito ele seja solucionado? Precisamos ou não precisamos? É aí que surge o processo. Então, o que é o processo penal? O que é o processo penal? Né? Como a gente vai conceituá-lo? O que é o processo penal? O que é ele? Inclusive eu coloquei esse resumo agora cedo, tá? Na minha página no Face. Não sei se você teve a oportunidade de ver. Acordei hoje, era 5h30 da manhã, fiz a edição, coloquei lá. E aí, então, coloquei agora cedo, tá? Na página do Facebook o resumo. Às vezes você tá aí com o celular, pode fazer o download lá, tá bom? Volta aqui, ó. Ó. Como eu estava dizendo, o que é o processo penal? O processo penal é o conjunto de normas e de princípios estabelecidos pelo direito para o quê? A solução da lide, para a solução do litígio. Compreenderam? Então, o que é o processo penal? Coloque no seu caderno. Conjunto de princípios e de normas acerca da aplicação jurisdicional do direito penal. Conjunto de princípios e de normas acerca da aplicação jurisdicional do direito penal. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Acerca da aplicação jurisdicional do direito penal. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Olha só. Então, conjunto de princípios e normas acerca da aplicação jurisdicional do direito penal. Por quê? Olha só. O direito penal, ele é um ramo do direito. O que faz o direito penal? O que faz o direito penal? Gente, o que faz o direito penal? Ele elenca as condutas proibidas e a sua respectiva sanção. Beleza? Agora, o que faz o processo penal? Porque o direito penal sem o processo não tem vida. O direito penal sem o processo não tem vida. Do que adianta o Estado selecionar as condutas proibidas e combinar uma respectiva sanção, se não há como aplicá-las? O processo penal, portanto, é o instrumento, é um ramo autônomo do direito e que serve como um instrumento para dar vida ao direito penal. Por isso que é no processo penal que a gente aprende os princípios e as normas que disciplinam a aplicação jurisdicional do direito penal, porque é o processo que aplica o direito penal. É o processo penal que faz com que o direito penal possa ser o quê? Aplicado. Compreenderam? Joia? Por isso que eu disse que o processo penal é o conjunto de princípios e normas acerca da aplicação jurisdicional do direito, o quê, gente? Do direito penal. Tá. Quais são as características do processo penal? Quais são as características do processo penal? Eu vou repetir aqui agora. A sua pergunta vai ser respondida exatamente nesse ponto. Quais são as características do processo penal? Quais são as características do processo penal? Ó, primeiro, ele tem autonomia. Por que ele tem autonomia? Por que o processo penal ele tem autonomia? Porque ele tem um conjunto de princípios e regras que são o quê? Típicos dessa disciplina. Você pode pensar, professor, mas há muita semelhança entre o direito penal e o processo penal. Há semelhança.
Inegável, né? Mas são ramos distintos do direito. E por serem ramos distintos do direito, né, cada qual possui um conjunto de princípios e de regras, um conjunto de princípios e de normas. Por isso que eu digo que o processo penal, ele é autônomo, ele possui autonomia. Por que ele possui autonomia? Porque ele possui um conjunto de princípios e regras que são típicos deste ramo do direito. Certo? Segunda característica do processo penal é sua instrumentalidade. Sua instrumentalidade. Agora sim, ó. Agora eu te respondo. Por quê? Porque a instrumentalidade do processo penal. Porque o processo penal, é o nome que eu digo. O que a doutrina traz, na verdade, eu só reproduzo aqui em sala. O processo penal é, Marcos, um instrumento que dá vida ao direito penal. Que possibilita a aplicação, o quê, gente? Jurisdicional do direito penal. Compreendeu? Olha só, é o processo que faz com que o direito penal deixe de ser abstrato e se torne o quê, gente? Concreto, possibilita que aquela pena prevista no tipo seja o quê? Efetivamente aplicada. Por isso que o processo penal, ele é instrumental, porque ele é o instrumento que possibilita a aplicação jurisdicional do direito penal. Joia? Além de ser, né, autônomo, além de ter, né, de ser instrumental, o processo penal ainda tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Qual é a finalidade do processo penal? Qual é a finalidade do processo penal? Solucionar o conflito, solucionar a lide, solucionar o litígio, ou seja, decidir quem tem a razão, se é o Estado no seu jus puniendi, ou se é o acusado no seu jus o quê? Libertatis. Compreenderam? Então olha só, volta. O processo penal é autônomo. Por que ele é autônomo? Por que o processo penal é autônomo, gente? Por que ele é dotado de autonomia? Porque existem o quê? Um conjunto de princípios e regras que são típicos dessa ciência, são típicos desse ramo do direito. Inclusive, nós vamos estudá-los na aula de hoje. Segundo, o processo penal ele é instrumental. Então, uma das suas características é a sua instrumentalidade. Ou seja, ele é um instrumento que possibilita a aplicação do direito penal. A pena só pode se tornar concreta por meio do processo. Joia? E além de ser autônomo e instrumental, ele possui uma finalidade, né? Qual é a finalidade do processo? Qual é a finalidade do processo? Solucionar o conflito, solucionar a lide. Joia? Solucionar o conflito, solucionar a lide, o litígio, decidindo quem tem a razão, se é o Estado ou se é o acusado. Tudo bem? Compreendendo, gente, essas três características do processo? Vamos lá para o tópico 2 da nossa aula, então. Tópico 2 da nossa aula. Dois, princípios. Princípios. Deixa eu pegar uma água aqui. Princípios, olha só. Vamos primeiro, então, trazer um conceito do que é, ou do que são, né, princípios. Então, 2.1, conceito. O que são princípios? O que são princípios? Vamos lá, ó. E o que são eles? O que são eles? Gente, ó, eu vou trazer um conceito que é bem simples, mas depois eu preciso trazer um conceito técnico. Nós estamos pensando em CESP, então tem que ter essa cautela com vocês. Para fins de entendimento, eu gosto de dar sempre a ideia da construção civil. Essa ideia é a que mais esclarece o que é um princípio. Quando um imóvel vai ser construído, quando uma edificação vai ser erguida, né? Uma casa. Olha, é importante haver o quê? Um projeto. Um projeto elaborado por um profissional técnico, um arquiteto, engenheiro e tudo mais. Não é isso?
Tá. Depois do projeto já estabelecido, tudo certo, venham para cá, gente. Já estabelecido, tudo certo, vai se dar início à execução da obra. Então vamos olhar para a execução da obra. Qual é a primeira coisa? Começa a fazer o telhado ou o alicerce de uma casa? Não tem como você começar a casa pelo telhado, não é? É impossível você começar, né, qualquer edificação pelo telhado. Por quê, professor? Por que você nunca começa pelo telhado? Porque primeiro você precisa construir aquilo que sustenta a casa. E o que sustenta a casa? O alicerce. A partir do momento que o alicerce é construído, nós temos toda a sustentação da casa. Aí vão vir as paredes, né? Vão vir a laje, vai vir o telhado e assim por diante, e tudo mais que compõe aquela edificação. Olha só, o alicerce é a base sólida que possibilita a construção de uma casa. Princípio é a base sólida que possibilita a construção de um ramo do direito. Quando eu falo em princípio, eu estou falando da base do alicerce para que um ramo do direito ele seja o quê? Elaborado, ele seja construído. Então, quando você olha para o Código de Processo Penal e você começa a fazer a sua leitura, você identifica que o Código de Processo Penal ele foi inspirado. O Código de Processo Penal tem algo que inspira a sua construção, a sua elaboração. E o que inspira a construção, elaboração do Código de Processo Penal? Os princípios. Os princípios, portanto, são base e alicerce para que o Código de Processo Penal, por exemplo, fosse elaborado. Mas olha só, uma vez elaborado o Código de Processo Penal, esta ciência, esse código, ele precisa ter o quê? Aplicação. Ele precisa ser aplicado em juízo. O juiz, na hora de fazer a aplicação da legislação, é natural que ele olhe para a lei e ele necessite o quê? Interpretá-la. Você concorda comigo? O juiz, muitas vezes, a lei requer do juiz uma interpretação, não é? E o juiz, ele precisa ler a lei e interpretar. E o juiz não vai interpretar segundo, né, o seu desejo. O juiz vai interpretar a lei com aquilo que serve de base, de alicerce para a sua elaboração. Então, olha, o juiz precisa conhecer os princípios que fundamentam a construção da norma para que ela seja interpretada de acordo com esses princípios. Compreenderam? Então o princípio, ele não serve só de base ou de alicerce para que a norma ela seja elaborada. Mais do que isso, o princípio serve de base e de alicerce para que o quê? Para que o juiz, na hora de aplicar a norma, possa interpretá-la. Assim, nós temos sempre um horizonte, nós temos sempre um caminho para que a justiça ela seja realizada. Por que nós temos um caminho? Porque a norma foi criada num espírito, a norma foi interpretada no mesmo espírito e nós estamos andando num caminho reto na busca pela justiça. Por quê? Se a norma é criada com espírito, o juiz interpreta a norma com espírito diferente daquele em que o quê? A norma foi criada. Quando eu digo espírito, entenda princípio, né? Uma luz, um norte, um horizonte, certo? Tá, se a norma ela é criada dentro de um princípio, e o juiz ao interpretar a norma, utiliza outro princípio, nós estaremos o quê? Nós estaremos com uma interpretação desassociada da razão que levou à elaboração da norma. Logo não haverá justiça. Para que haja justiça, a norma deve ser elaborada com fundamento do princípio, e o princípio que fundamenta a elaboração da norma também fundamentará a interpretação dela. Joia? Tá, esse é um conceito simples de princípio. Princípio é base e alicerce para que a norma seja elaborada, seja interpretada e para que a justiça seja alcançada. Agora vem cá, eu preciso trazer um conceito para vocês, mais relacionado ao mundo jurídico, né? O que é um princípio? Meus queridos, Miguel Reale, quando ele vai trazer o conceito de princípios e serve esse conceito para qualquer disciplina do direito, ele diz assim: princípios são ideias centrais que garantem lógica e razão ao funcionamento de um sistema. Meu querido, minha querida, todo sistema é construído, todo sistema é elaborado em cima de ideias centrais. E são essas ideias centrais que fazem com que um sistema funcione e se organize de forma, o quê? Racional e lógico. Tudo bem? Então coloque seu caderno. Vamos colocar esse conceito de Miguel Reale, né? Coloque no seu caderno. São ideias centrais
São ideias centrais que garantem razão e lógica